porque dói no nosso bolso, né? Por que o preço da gasolina está tão caro? Por que a carne está tão cara? Por que a inflação está aí nos 2 dígitos, no acumulado dos últimos 12 meses? Por que está acontecendo tudo isso? Bem, o que aconteceu na pandemia, mas em poucas palavras é o seguinte, houve uma interrupção das cadeias de fornecimentos de um amplo conjunto de setores com a pandemia. Por exemplo, em outros setores houve um excesso de demanda, né? Por exemplo, semicondutores, circuitos integrados, né? Então as pessoas lá foram comprar mais, renovar computador, comprou mais celulares, então faltou chips, circuitos integrados, né? Isso causou problema aí de aumento de preço, né? E também interrupção na cadeia de produção de veículos, então faltou automóvel. Então, só para assim, vamos por partes, que esse tema aqui acho que interessa a todos. Uhum. E minha pergunta, por mais boba que seja, né, eu sou leigo em economia, do seu lado eu não sei absolutamente nada. Então, um problema da pandemia causou... Não, porque eu acho que é aqui que as pessoas querem mais, né, entender essa questão da inflação, né, que isso afeta o nosso dia a dia. Esse fenômeno, então, se for pegar toda a inflação, vamos falar, né, por partes. Vamos pegar, então, a questão da... Então, houve algumas interrupções nas cadeias também fornecedoras globais, porque indústrias ficaram paradas no tempo onde, né, vamos dizer, no ápice do lockdown, algumas empresas diminuíram a produção. O nível de incerteza ali em abril foi tão agudo que a indústria, muita indústria pesada, parou de produzir. Teve um aumento do preço do petróleo, algo ali de antes da pandemia, ali de $55 para $85, que está hoje, o barril de petróleo. E no caso do dólar, nós saímos de R$4 e fomos para R$5,50. Por que aumentou o preço do petróleo? Por vários motivos. Um deles, que eu acho o principal, foi a política do Fed, Federal Reserve, que a taxa de juros praticamente foi a zero novamente. Só para explicar, professor, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, mais ou menos isso? É isso aí, é isso aí. Aí você teve outros problemas também, os fretes internacionais subiram muito forte, falta de containers também impactou. E no caso do Brasil, já falando um pouco mais da inflação, também tivemos uma pior crise hídrica em 70 anos. 2 anos seguidos de laninha. Então, você teve uma quebra de safra agrícola, aumentou o preço da carne, né, da soja, do milho, do açúcar, né, do álcool, e aí subiu o preço da energia, subiu agora o preço dos fertilizantes agrícolas. E também, no caso, né, do gás, houve lá, né, o Putin, né, fechou um pouco da torneira, fechou bem, né, a torneira do gás da Europa Ocidental também, né, essa política, né, de transição energética pode se mostrar aí bem custosa, né, por aumento do preço da energia, principalmente pelos árabes e pela Rússia. Então, essa crise, ela é mundial, né? Isso aí está afetando... Eu vi que na Inglaterra, o preço do combustível, né, subiu 200%. A inflação fechada, a nossa foi 10%, né, praticamente. A dos Estados Unidos saiu o dado essa semana, foi 7%. Então, é a maior inflação em 39 anos nos Estados Unidos, 7% ao ano. Você teve impacto do preço dos alimentos pela quebra da safra agrícola, você teve impacto sobre, né, o preço dos combustíveis, e inclusive, né, devido a uma política mundial também de transição energética, uma política monetária altamente expansionista dos Estados Unidos, e o preço da energia elétrica, né, Rafa? Porque faltou água nas hidrelétricas. Então, por tudo que eu ouvi, você explicando, e todas as notícias que a gente vê, né? Hoje é tão difícil ter uma fonte confiável de notícia, né? Mas a gente pega um daqui, outro dali, né? E tenta entender um pouquinho melhor. Então, uma crise mundial que está afetando todos os países do mundo, e a gente pode dizer que
vamos colocar aí 90% do responsável por essa crise foi a pandemia? Pode-se dizer que sim, Rafa.